Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial e hoje você vai conhecer a história da Janaína e da família dela. Janaína nasceu com surdez profunda. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No episódio de hoje, além de entrevistar a Janaína, nossa equipe conversou também com o marido e com a irmã dela. E na série sobre atividades artísticas, Fernanda Honorato entrevista a Larissa Coelho, que é dubladora e está dentro do espectro do autismo. Janaína compartilha com a gente a história dela e conta como aprendeu Libras e português. Um homem e uma mulher sentados a uma mesa olham fotos. Ao fundo, uma menina brinca com o celular. Oi, Voz interpreta. este é o meu nome, Janaína, este é o meu sinal. Sinal. Olha os dedos, próximo à boca. Este é o meu sinal. E o movimento. Então, sou surda profunda. Meu sinal é este, porque tem uma marquinha do lado da boca. Do lado direito, meu sinal. Janaína folheia um álbum com espiral de fotos antigas. Então, minha família, meu pai e minha mãe são ouvintes. E quando eu nasci, sou a primeira filha. Depois de alguns dias do meu nascimento, o meu pai, Dalcido, este é o sinal dele, a característica de ser careca, e ele percebeu que eu era surda, porque a porta bateu, e eu estava dormindo, e eu não acordei. Minha mãe, Yara, este é o sinal dela, é o I e o pequenininho, porque ela é baixinha, essa é a característica dela. Meu pai comentou com a minha mãe, acho que a nossa filha é surda. Minha mãe não acreditou. Meu pai resolveu, então, pegar uma panela e jogar no chão para fazer um barulho, como se fosse um teste, para mim, naquele momento, acordar. Minha mãe aceitou. 1, 2, 3, jogou e fez um barulhão. E eu continuei dormindo. Então, meu pai e minha mãe, naquele momento, naquele dia, perceberam que eu era surda. Janaína vira as páginas do álbum de fotos. Então, na verdade, a minha família são todos ouvintes, Não tem pessoas surdas, nem primos, nem tios. Eu nasci prematura, muito pequena. Até talvez tenha sido essa a causa, mas não tem um motivo exato. Foi natural. Página do álbum com 2 fotos. Em uma delas, um homem com uma menina no colo. Então, meu pai e minha mãe são ouvintes, eles procuraram escola para surdos, onde encontraram a escola Concórdia, que é uma escola especial aqui em Porto Alegre, onde eles foram lá e observaram, isso em 1980. Aquele momento era a filosofia da educação total. Essa educação total, ela significa como educar as crianças surdas, através da fala com a sinalização junto, as duas em paralelo no mesmo tempo. Isso tem uma influência muito forte dentro da fono para ter a utilização também do aparelho. Depois que eu entrei naquele momento, eu aprendi a falar e a sinalizar ao mesmo tempo e usar os 2 aparelhos. A comunicação total. Naquele momento eu usava 2, hoje eu uso só um, porque do meu lado esquerdo eu não conseguia adaptar a utilização do aparelho conforme a tecnologia. Até porque eu sou surda profunda do lado esquerdo. Agora do lado direito, 85% de audição com o aparelho. Página do álbum com 3 fotos em preto e branco, do casal e 2 meninas, das meninas e casal de idosos com as 2 meninas.
O meu pai e minha mãe, eles aprenderam a língua de sinais dentro da escola Concórdia, onde tinha um programa com os professores ouvintes, professora Beatriz, onde ela ensinou alguns sinais básicos para o meu pai e minha mãe se comunicarem. E dentro de casa eles acabavam me ensinando, desde os 2 meses já. Então eu falo e sinalizo ao mesmo tempo. Na minha família, eu tenho uma irmã, que é a Débora, este é o sinal dela. Ela mora agora neste momento em Curitiba. E eu tenho outros 2 irmãos. O Marcos e o Felipe. São irmãos adotados que moram aqui em Porto Alegre. Na verdade, os 3 irmãos são ouvintes. Os 2, eles tinham dificuldades nesse processo da fala. Então, eu, como surda, ensinei eles a língua de sinais, onde eles tiveram uma aquisição rápida da língua de sinais. E depois conseguiram fazer a evolução da fala. Então, a relação com a minha irmã Débora é uma relação muito forte. Quando Débora nasceu no hospital, meu pai... E eu perguntei para o meu pai... a minha irmã, ela é ouvinte ou surda? E aí meu pai falou, ela é ouvinte. E eu fiquei muito braba, porque eu queria que ela fosse surda também. E aí eu quis ir no hospital. Muito teimosa, eu queria ir no hospital. Aí meu pai, ok, me levou até o hospital. E a Débora já tinha nascido, era muito pequenininha, né? E eu lembro que eu peguei a cadeira e aí eu comecei a mexer nela, assim, sabe? Subi na cadeira e comecei a mexer com ela, assim, e a minha mãe estava do lado. E a minha mãe me chamou, Janaína, Janaína, calma, ela recém-nasceu, né? E eu falei pra minha mãe, vai descansar, eu vou ensinar língua de sinais pra minha irmã. Porque ela é ouvinte. Então, o que isso significa? Ela aprendeu a língua de sinais primeiro, né? E foi isso que também aconteceu com meus irmãos. E aí depois eles falaram. Então, no ensino médio, eu percebi que eu queria aprender mais, né? Desenvolver mais, com mais disciplinas, com mais conteúdos. E foi onde eu falei para minha mãe que eu queria ser inserida numa escola de ouvintes. A minha mãe aceitou. E aí a gente tinha 60 colegas ouvintes. E não tinha intérprete naquele momento. Um dos colegas que sentava na frente comigo falou se eu queria ajuda. Aí eu falei assim, só preciso que o professor olhe para mim poder fazer a oralização, pois eu sou surda. E o colega naquele momento me apoiou e avisou pro professor não virar e poder fazer a fala de frente. E onde em alguns momentos eu falava para ele, fala devagar, né? E assim, foi 6 meses maravilhoso de aprendizado, onde eu tive uma evolução. Então, eu entrei na Universidade Ubra, e onde já tinha um grupo de tradutores e intérpretes. Foi onde eu aproveitei e fiz arquitetura. Eu fiz mestrado em educação na URGS, onde eu mudei essa minha área profissional e fui para a educação. Depois fiz doutorado na área de ciências da comunicação, onde o meu foco de estudo e pesquisa é a tecnologia dos surdos. Fiz na Unicinos. Hoje, atualmente, sou professora de Libras na PUC. Janaína, um homem e uma menina brincam com um carrinho de plástico azul. Eu sou casada, meu marido, o nome dele é Gilberto, este é o sinal dele, do lado direito do olho, porque ele tem um olho azul, essa é a característica dele. Nós 2 estamos casados há 12 anos, nós temos uma filha, ouvinte, o nome dela é Victoria, o sinal dela é este, o V saindo do olho. É mais por causa dos cílios dela, né? Uma característica, e o V saindo do olho. Do lado direito também. Meu nome é Gilberto Richter, sou casado com a Janaína, tenho uma filha, Victoria.
A Janaína, a gente conhecia ela numa danceteria. Encontrei na festa, convidei, fomos dançar. E depois do momento que a gente parou, vi que eu falava, ela não respondia. Daí que comecei a entender que ela não era ouvinte, né? Quando eu conheci a Janaína na danceteria, a gente se comunicou. Eu pegava o telefone, escrevia a mensagem, dava para ela. Ela escrevia e passava para mim novamente. A gente foi se comunicando assim. Primeira vez que eu falei que eu te amo foi labial, mas a gente já estava aprendendo os sinais, né? Depois já fazia o sinal que te amo, né? Faz o sinal, dedo indicador e midinho para cima. Gilberto, Janaína e Victória brincam com um carro azul. A Janaína é uma pessoa pura, para ter uma família como a gente tem, né? Então foi esse lado que a gente se uniu mais ainda, né? Para ter uma família. O nascimento da Vitória para nós foi uma benção, né? A Janaína queria, eu também queria, a gente formar uma família, né? Então foi uma coisa muito maravilhosa para nós. Vitória em pé no sofá, ladeada pelos pais sentados. Quando eu descobri que estava grávida, fui muito, muito feliz, porque era o meu sonho de ser mãe. Foi uma experiência maravilhosa. Quando Victória nasceu, eu queria uma comunicação bilíngue com ela. A sinalização e a oralização, uma comunicação total. Victória é um presente de Deus. É como se fosse um tesouro. Ela é linda, para mim ela é uma pessoa muito especial. É uma conexão de amor. Vitória se balança com as mãozinhas no rosto e sorri. A mãe está no sofá atrás. No próximo bloco, o programa especial bate um papo com a Débora, irmã da Janaína. Até já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. Débora e Janaína têm uma relação muito forte. Débora conta como entrou em contato com a Libras desde muito pequena, por causa da irmã. Área externa. Mulher sorridente caminha ao lado de um muro de eras. Meu sinal em Libras é assim. A configuração de mão em 4. Sai da testa e vai até o meio do peito, ao coração. Débora, a Janaína é minha irmã mais velha. A gente tem 1 ano e 9 meses de diferença. Eu me mudei de cidade, vim para Curitiba. Foi dolorido, né? Porque a nossa proximidade e a nossa sintonia é muito bonita. Fotos. As irmãs crianças sentadas em um sofá. Adultas abraçadas. Quando eu nasci, a família sinalizava, falava português, usava Libras. E a primeira língua que eu me identifiquei na família foi a Libras. Então, eu acabei escolhendo a Libras como a minha primeira língua. E sinalizei, meu primeiro sinal foi mamãe, né? E aí, a partir daí, fui aprendendo língua de sinais, me comunicando com a Janaína, com a família, e fui começar a falar português com 3 para 4 anos. Antes disso, eu preferia só sinalizar. E até hoje, eu prefiro mais sinalizar do que falar português. Quando eu sinalizei mamãe a primeira vez, eu tinha 1 ano e 3 meses. Coincidentemente, a mesma idade que a Sofia, minha filha, sinalizou mamãe e falou papai. Mas a gente não pode ter tudo também, né? A Sofia, hoje ela tem 3, vai fazer 4 anos. E quando ela nasceu, né, desde o primeiro dia de vida dela, eu sempre conversei com ela e sinalizei. Por quê? Primeiro porque a tia dela, Janaína, é surda. E ela precisa saber se comunicar em língua de sinais. Né? E o segundo ponto, porque Libras é conhecimento, língua é cultura. Né? Então não tem porquê. Se eu sei português e eu sei Libras, não tem porquê eu não ensinar isso para a Sofia, para minha filha. Como é que é o Bart em Libras? Vídeo caseiro. Muito
Tudo bem, amor. Bebê põe a mão no nariz. É o babá, Bart. Hoje eu sou intérprete, tradutora e intérprete de Libras. Também sou professora de língua de sinais. A minha grande alegria é poder compartilhar tudo o que eu sei sobre Libras com os meus alunos. Então, eu acho que a Libras me encantou, sabe? Me conquistou pelo contato com a minha irmã, pela forma que os meus pais trouxeram a Libras para a família também. Né? Meus pais falam, a Libras é a primeira língua da nossa família. Então foi uma escolha deles. Isso em 1980, onde a sociedade era majoritariamente oralista. Né? Eles escolheram a Libras. A Libras, sendo a primeira língua escolhida pelos meus pais, né, para a família, os meus pais sempre nos orientavam, tanto a mim como a qualquer pessoa que estivesse junto, a focar na comunicação visual. Use língua de sinais, sinalize também. Eu falava, mas para quê? Né? Porque a Janaína não está em casa. E aí vinham os valores, né? O posicionamento da minha mãe. Mas ela pode chegar. E quando ela chegar, ela tem o direito de chegar em casa, olhar e ver se o assunto interessa ou se não interessa, e ela vai sair de fininho. Ela precisa saber o que as pessoas estão falando dentro da própria casa. É um respeito linguístico, né? É um respeito ao ser humano. Né? Quando nós tínhamos 7, 8 anos, mais ou menos, os meus pais nos ofereceram a bela oportunidade de aprender um instrumento musical, tanto para mim quanto para minha irmã, para a Janaína, que é surda. Eu aceitei aprender violino e a Janaína, muito feliz, também aceitou aprender piano. E foi um grande desafio, né, tanto para nós, porque é um mergulho no mundo sonoro, né? Mas ao mesmo tempo nós fomos aprendendo que este mundo ele tem vibrações, que o piano ele vibra a cada nota, a cada acorde, a cada melodia. E a Janaína amou aprender piano. Nós passamos por diversos desafios juntas, né? Fazíamos aula de musicalização, né? Aprendendo os acordes juntas. Eu ia para minha aula de violino, ela para a aula de piano dela, e sempre trazendo o que meus pais pontuam muito até hoje, o respeito à individualidade, né? O respeito às escolhas de cada um. As escolhas têm que ser fundamentadas em valores, né? Em uma postura correta frente ao mundo, mas cada um tem direito de fazer as suas escolhas. E isso eu tive a bênção de ter em casa, né, de poder fazer a minha escolha. Tanto é que eu sendo ouvinte, escolhi a Libras, né, me apropriei da Libras naturalmente como primeira língua. Né, e a Janaína, surda profunda, naturalmente quis aprender piano e toca piano até hoje. Então, o respeito às individualidades é muito importante. E é difícil, mas é muito importante. Janaína, de pé, toca o teclado. Você se interessa por dublagem? Então tenho certeza que vai curtir a entrevista a seguir de Fernanda Honorato para a série sobre atividades artísticas. Sala com computadores. Oi, pessoal. Sou Fernanda Honorato. Sou repórter do programa especial e tem a Síndrome de Down. E hoje vou conversar com a Larissa Coelho, que é dubladora e que tem autismo. Como é que surgiu de você ser dubladora? Bom, quando eu era pequena, eu assisti um filme que, assim que os créditos finais passaram, começou um documentário sobre as dubladoras do filme. Foi assim que começou meu interesse na dublagem. E depois desse seu interesse de ser dubladora, como é que foi mais? Bom, como eu era muito pequena na época, eu não dei muita atenção. Eu só fiquei interessada e admirada. Mas conforme os anos passaram, eu
estava voltando para casa depois de uma consulta da psicóloga e eu vi num outdoor que existia curso de dublagem realmente. Eu falei com a minha mãe e podia anotar o telefone, o site, todos os contatos de lá para poder começar o curso para conseguir finalmente realizar o sonho de ser dubladora. Você foi uma das dubladoras do desenho Pablo. Como é que você recebeu essa notícia? Depois de fazer os testes, esperamos um tempo. Um dia recebemos a ligação e falaram que eu consegui 2 papéis para o desenho Pablo. Caramba, quando eu desliguei o telefone, eu só sei que meus pais até se assustaram com o meu grito, pensando que eu tinha feito alguma coisa. Quando eu dei a notícia a eles, eles entenderam o meu grito de felicidade. Explica um pouco pra gente como é que é o desenho Pablo. Bom, o desenho conta a história do Pablo, que é o protagonista, o menino autista, que tem 5 anos de idade, mais ou menos. E no desenho mostra o mundo dos desenhos que ele faz, junto com os amigos dele que são do livro de animais, que ele mesmo desenha. Todos os dubladores do desenho do Pablo são autistas. Como é que é isso? Foi um grande projeto que o desenho fala sobre autismo, nada mais correto que botar autistas para mostrar como é a vida de um autista, para poder demonstrar como um autista pode viver, mesmo tendo autismo, pode trabalhar muito bem. Me fala um pouco dos personagens que você já dublou. Bom, foram 2 personagens. A primeira é a passarinha Wren. No desenho, ela sempre bate suas asas e canta, mas também sabe como dar alguns conselhos e é um pouquinho da voz da razão. E a Lhama, bom, a Lhama tem o seu jeito fofo, mas o que ela mais faz no desenho é repetir as falas dos outros. Então faça um pouquinho de cada uma pra gente. Bom, a Wren, eu usei minha voz normal, mais ou menos. Por exemplo, não, 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 não. Fionas fazem sons metálicos. Agora, a Lhama, como eu não queria deixar a voz igual, o máximo eu tive a ideia de afinar um pouco a voz. Assim. Sou eu, o Pablo! Sou eu, o Pablo! Sempre que ela escuta alguma coisa que ela acha interessante, ela repete. Como é que você se sentiu vendo a sua voz na televisão? Foi emocionante demais. Eu fiquei tão feliz quando eu vi meu nome lá nos créditos finais, depois que o desenho passou. Agora eu vou ficar mais emocionada ainda quando um dia eu for no cinema e quando eu terminar de ver o filme todo, aparecer lá o personagem e meu nome do lado no final dos créditos. Quem são os seus ídolos na dublagem? Eu tenho muitos ídolos da dublagem, inclusive já conheci alguns, mas no meu top 3 é Orlando Drummond, Guilherme Briggs e Mariana Torres. O porquê isso? Bom, eu já assisti tanto filme, tanta série, tantos desenhos e outras coisas que eles fizeram que eu até consigo reconhecer as vozes deles, mesmo sem assistir o filme, só escutando. Posso dizer que eles sempre fizeram parte da minha vida em todos os filmes que eu assisti na minha vida. Cada filme que eu assisto eu consigo ver que são eles que estão dublando. Como é que é esse trabalho de dublagem? Tem um estúdio, lá tem uma cabine que tem o microfone, os loops na nossa frente, que são os textos que vamos ler. E tem a tela também, lá com a imagem dos personagens pra gente sempre ver. Temos sempre que ficar atentos na boca e dos personagens e no tempo que temos que dizer as nossas falas. Assim que a gente percebe que tá na hora de falar, a gente tem que começar a falar. Qual é a importância da dublagem na sua vida? Bom, ser capaz de dar voz ao personagem é incrível. Não que eu não goste das vozes originais, mas poder escutar a sua voz num personagem é incrível. Então, deixa um recadinho para o nosso público do programa especial. Bom, mesmo que você tenha
autismo, síndrome de Down, qualquer deficiência, não desista de construir um futuro. É isso aí, pessoal. Até breve. O programa especial de hoje fica por aqui. Você pode acessar episódios anteriores no TV Brasil Play. Acesse também o nosso site, programaespecial.com.br. Estamos ainda no Facebook e no Instagram. Um grande beijo. Tchau!